Olá, tudo bem? Sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão do parto. O parto na atualidade, como era o parto antigamente. E eu gosto muito de olhar e pesquisar quando eu vou falar um assunto com vocês. E eu vou basear bastante do que eu vou dizer aqui num livro chamado A Maternidade e o Encontro com as Nossas Sombras, que é da Laura Gutman, uma psicóloga argentina, que traça toda uma análise sobre a questão da maternidade, do parto, da depressão pós-parto e como ela vai embasando isso. Então, a ideia desse tema desse vídeo não é nenhum julgamento, nenhuma questão com as escolhas que a gente faz, com a escolha que a gente tem, porque a gente tem que considerar que cada um tem a sua forma de verificar e sentir e olhar para isso, mas é trazer uma visão diferente do que talvez aqui no Ocidente a gente tenha do parto. Então, nós temos aí o parto, que é o parto que acontece da forma normal hoje, né? Que você se interna e tudo mais para ter o bebê, vai para um hospital ou uma clínica ou tudo mais, ou os partos humanizados. Então, esse vídeo é para falar um pouco dessas duas coisas e como a Laura Gutman vê um pouco essa questão. E cada uma de nós vai tirar nossas próprias conclusões. Talvez como eu já fiz escolhas lá atrás com relação aos partos, eu tenho 2 filhas, então aos meus partos eu fiz algumas escolhas, mas assim, sem julgamento algum se isso é certo ou errado, se é o melhor para mim ou não, apenas para a gente ver, ter essa outra visão, para a gente olhar de uma outra forma para essa questão, ok? Então vamos lá? Segundo a Laura Gutman, o que é o parto? O parto é um momento mágico e acho que a gente concorda com isso, né? Todas as mulheres de alguma forma pensaram ou pensam como que será um parto. É um momento mágico, é um momento onde a mulher ela não está ali apenas no corpo físico para trazer e dar à luz a uma criança fisicamente. Existe todo um composto emocional, existe também uma abertura emocional, porque a gente gera uma vida e traz essa vida a essa experiência na Terra, né? A experiência de uma nova vida. É como se a gente estivesse dissociando trazendo 2, de uma pessoa a gente transforma em 2. E isso exige uma abertura, não só física, mas também emocional da nossa parte. Então, o parto é esse momento. E segundo a Laura Gutman também, é o momento mais importante da vida sexual de uma mulher, porque é o momento onde o ato sexual feito lá atrás vai trazer uma nova vida, é a consequência disso. Então, é um momento que deveria ser olhado com todo amor, com todo cuidado e com todo carinho, porque é um momento único para uma mulher. Também, segundo o que quem já passou por um parto pode dizer, é um momento de conexão profunda, onde muitas coisas passam na nossa cabeça naquele momento do nascimento. É como se a gente estivesse revendo um filme e revivendo, lidando com a vida e com a morte, né? Com a dor de trazer uma criança à vida, mas ao mesmo tempo a alegria de estar gerando essa vida. Então, vamos manter como contexto para essa nossa conversa o que é um parto. Ele é muito mais do que apenas um procedimento físico de trazer uma criança à vida, ok? Acho que isso a gente tem que ter em mente. Como era um parto no passado? As mulheres antigamente não tinham nenhum suporte médico, né, para isso, davam à luz em casa, com parteiras, com mulheres mais experientes, com as mães, com as avós, enfim, com outras mulheres que já tinham trazido filhos à vida, então essas mulheres davam todo o suporte. E como que era feito isso? No tempo necessário para que aquela criança viesse à vida. Então, às vezes eram horas, a mulher ficava ali no trabalho de parto, seguindo as recomendações das mulheres mais experientes, e isso em qualquer cultura,
né? Para que tivesse a dilatação e essa criança viesse à vida. Então, antigamente, antes de todo o aparato médico que a gente tem hoje, a criança nascia dessa forma, que é a forma como os partos humanizados hoje buscam fazer, trazer essa forma natural e antiga de dar à luz para os dias atuais. Claro que com todo um suporte, mas era assim que os partos aconteciam. Então, o tempo que esse parto acontecia era um tempo natural, porque era um tempo que demandava o tempo exato que precisava para que aquela criança nascesse. Não importava se eram 2, 3 horas, enfim. Estava todo mundo ali à disposição, dando suporte, apoiando essa mãe que ia trazer uma criança à vida. O que a gente vê hoje, nos partos de hoje, é que o parto hoje se institucionalizou. Então, são partos mais rápidos, são partos que acontecem no hospital, então você tem uma série de variáveis aí econômicas, dos convênios, da comodidade, de eu poder marcar a data para o nascimento de uma criança. Então, segundo a Laura, isso tudo foi desconectando esta mulher que é preparada para esse momento de ser mãe, com um suporte, com o tempo necessário para que o corpo dela se abrisse, não só fisicamente, mas também emocionalmente, para trazer essa vida. E foi sendo dado um outro ritmo para o nascimento, um ritmo mais acelerado, um ritmo para atender às nossas necessidades, especialmente no Ocidente, onde essa questão antiga, né, é muito mais valorizada do que da natural, a coisa mais natural é muito mais valorizada do que a gente vê no Ocidente. Então o parto se tornou algo que tem um tempo para acontecer, tem um lugar para acontecer, tem um período para acontecer e tudo muito mais rápido do que era. Na verdade, a falta de conexão da mulher com esse momento foi se estreitando e praticamente sumiu, porque hoje a mulher não tem mais o controle do tempo que o corpo dela precisava para dar à luz àquela criança. Então, ela está sujeita às regras e às condições que o hospital traz, que o médico fala, ela está exposta a diversos profissionais, às vezes até os próprios residentes, enfermeiras, parteiras, os médicos que estão ali. Então ela fica numa posição muito mais passiva do que ativa. Então isso faz com que ela também não entre em contato, não se conecte com ela e não se conecte profundamente com esse momento do nascimento. E isso gera uma ruptura nessa relação, nessa conexão dela com as sombras e com o momento que ela vai estar se deparando com conteúdos muito profundos. Porque dar à luz, eu acredito, gente, que é o ato mais sublime, mais mágico e mais diferente da vida. Então, quando você perde essa conexão e isso está todo institucionalizado, todo certinho, todo regrado, todo cheio de tempo, existe uma desconexão sim com esse momento e com o conteúdo interior da mulher necessário para que ela crie uma conexão com esse bebê diferente. Então a Laura fala muito sobre isso, sobre essa conexão. Sabe aquela mulher, o animal, o instinto animal da gente, que todos os animais têm no momento do nascimento de um filhote? Nós também deveríamos ter, mas a gente foi perdendo isso por essa questão da rapidez, da agilidade, da necessidade de se andar mais rápido com o parto. Seja lá por qual razão for, mas isso é o que a gente vê acontecer nos dias atuais com a gravidez e com o parto em si. Na verdade, o que está por trás disso é a relação dor e sofrimento. Claro que antigamente era muito mais comum as mortes dos bebês, né, prematura, logo no nascimento, por falta de várias condições, as complicações. E sem dúvida alguma, os partos atuais trazem a cesárea, trazem outras questões que ajudam muito, né, nessas situações. Mas também se perdeu alguma coisa nessa essência. A dor passou a ser alguma coisa que ninguém quer sentir dor.
A dor passou a ser a coisa que ninguém quer naquele momento do parto, como se aquilo fosse um momento que tem que ser produzido e vivenciado, e a gente vê muito isso hoje, né? Produzido e vivenciado como um fato social e não um fato íntimo, um fato da intimidade da mulher, de um momento específico e mágico dela. Então, é a dor e o sofrimento. O sofrimento é desnecessário, né? E para isso que essas técnicas mais modernas, dos partos e tudo mais, existem, para aliviar o sofrimento. Mas a dor, será que a dor não pode trazer também alguma coisa positiva? Porque a gente sabe que o ser humano, ele evolui em contato com a dor. Quando ele tem contato com a dor, ele consegue olhar para si e não para o externo. E quando isso não existe, a gente está olhando muito mais para o externo. E é isso que ela cita nesses partos atuais. Você tem anestesia, você tem todas as condições para diminuir ao máximo a dor da mulher, que eu confesso que eu tive e que não foi ruim, tá? E eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, porque também depois a gente descobre outras coisas com relação a isso, que eu ainda quero falar com vocês, mas segura aí essa informação. Mas a dor é uma forma que a gente tem de olhar para a gente, de chamar a atenção para aquilo que é o nosso conteúdo interno. E no parto, a dor está presente também para isso, né? Então, o parto atual talvez desconecte a gente de uma forma muito brusca dessa possibilidade de olhar para quem nós somos, né? E trazer essa conexão com essa cria que nós estamos trazendo para a vida. Então essa foi a primeira parte do vídeo que eu gostaria de falar sobre o parto. Então assim, o panorama que a Laura Gutman traz do que era o parto antigamente, do que é o parto hoje, da dor, do sofrimento e de toda essa institucionalização do parto. No próximo vídeo, eu quero falar com vocês sobre um outro assunto que tem surgido muito, que é a questão dos maus tratos, da violência obstétrica, que é um assunto que a gente precisa avaliar sim, e eu quis trazer esse contexto primeiro de como a Laura vê o parto, como nós vivenciamos o parto hoje, para que isso sirva de contexto. Então segue a gente agora, deixa seus comentários, o que você achou desse conteúdo e assista o próximo vídeo sobre violência obstétrica, que eu acho que talvez você descubra coisas que nem você mesma sabia, tá bom? Se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui com a gente. Obrigada!